Fala, piazada do Jonho! Estamos aqui no Pecinato Podcast. Hoje estamos aqui com um convidado especial, o Valdecir aqui. Vai contar um pouco aí das histórias dele aí. Mas antes aí, põe a vinheta aí. Bom, sou o Ricardo. Hoje estamos aqui para contar algumas histórias que aconteceu, algumas com a gente, outras com pessoas conhecidas e tal. E E vamos contando. é isso, vamos contando, pô. Boa tarde, pessoal, piazada do Janho. Eu sou o Valdecir e vou contar algumas histórias que aconteceram comigo. Não, na verdade não é que aconteceram comigo. Histórias que meus pais contavam, meus tios, meus avós. Histórias cabulosas. Histórias de terror. Pode começar, vamos Vamos para as histórias, né? para as histórias já, né, Então, Ricardinho? Então, minha mãe sempre contava, eles moravam em Santa Catarina, né? E não lembro bem que cidade que era. Mas tinha uma família lá, uma família que tinha muitos pecados. Era, assim, tudo quanto era tipo de pecado essa família tinha. Aborto, pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã, sabe? Faziam Só coisa... só coisa ruim, sabe? Essa família era assim, amaldiçoada. Acontecia muitas coisas naquela família. Quando chovia, jogavam pedra seca dentro da casa. Quando estava o tempo bom, assim, seco, jogavam pedra molhada dentro de casa. À noite o pessoal ia dormir. Quando menos esperava, acendiam assim, um monte de brasa em cima da cama. E eles pegavam e levantavam, se batiam aquelas brasas, quando caía no chão, aquelas brasas estavam secas, estavam molhadas. Então era... quente que nem hoje, então. É que nem hoje. Talvez o pior um pouco. Hoje está calor. E aí quando era barulho à noite na casa, ninguém conseguia dormir. Na verdade não dormiam direito. As mulheres iam fazer comida, colocavam, vamos dizer, o frango lá na panela e tal, né? Tampavam. Quando eu abria a panela para ver como estava o frango, levava um tapa na cara, assim mesmo. Sabia de quê? E quando eu olhava na panela tinha virado tudo cabelo. É doido. Aí chamaram um padre para benzer para benzer ali, para tirar o que tinha ali. E o padre sofreu para chegar lá. Sofreu mais ou menos uns 3 dias. Estragava o carro, o padre passava mal e não conseguia ir. E foi até que o padre conseguiu chegar lá. E também, dizem que o pessoal olhava assim, porque era numa baixada, assim, olhava de cima do morro, sempre via assim, no meio das crianças brincando, sempre via um negrinho, vamos dizer, né? No meio do pessoal, assim brincando com a pesada, com o capuz vermelho, como se fosse um saci pererê, sabe? Mas não tinha uma perna só, tinha 2 pernas. E o padre foi lá e benzeu e sofreu para tirar o que tinha lá. Aí o padre pegou e falou para eles o seguinte: 6 horas da tarde, todo mundo tem que estar dentro de casa com as portas e janela fechadas, não pode sair de dentro de casa, né? De maneira alguma. Façam tudo o que tiver que fazer, trata as criação, tirem leite, tudo que tiver que
fazer, façam durante o dia, 6 horas da tarde, ninguém mais sai de dentro de casa. Se não volta, se voltar, volta fora, e aí eu não vou conseguir tirar o que tem aqui. Por aí também não façam mais pecado, né? Não falem nome, não falem palavrão. E foi isso. Aí o padre conseguiu tirar. Também nessa família tinha um rapaz que ele... Esse rapaz ele era casado, a esposa dele estava grávida. E ele pegou um dia, ele arrumou uma amante, né? E estava lá com a amante dele, vai daqui, vai dali. Um dia ele pegou a esposa dele, levou ela numa mata viva e assassinou ela. Assassinou e enterrou ela. Aí voltou para casa, o pessoal perguntava da esposa, ele falou que tinha viajado para a casa de uns parentes. E foi por isso mesmo, naquele tempo não tinha muita informação, né? Não se sabia, né? Não é que nem hoje que tem telefone, né? Sítio, naquela época não tinha informação. Sim. E ficou por isso mesmo. Aí ele ia nas festas com a amante, ia para lá e para cá, ele sempre queria tirar uma foto com a amante, mas nunca conseguia. Sempre tinha uma sombra que atrapalhava. Aí um dia ele se incomodou, né? Falou, tire desse jeito mesmo. Nossa, deixa essa sombra aí mesmo, tira com essa sombra mesmo a foto. Aí tirou, né? Ele no banco, ele era muito do lado. Aí quando o fotógrafo revelou essa foto, ele nem entregou para ele. Levou direto para o delegado, né? O delegado viu a foto, na foto apareceu assim, ele, a amante dele sentada do lado dele, um caixão em cima do colo dos dois, e dentro do caixão a mulher, né? E do lado, nos braços da mulher, do lado dela, assim, a criança. Não tinha nascido ainda, que ia nascer, né? Sim. Aí ele foi preso. Depois meus pais vieram embora pra cá e depois não se soube mais o que houve pra frente, né? Essa foi uma das histórias que meu pai, minha mãe contava, meus avós contavam, meus tios. E mentira não é porque todo mundo contava, né? Sim, nos tempos antigos, né? Sim, e o pessoal não mentia, né? O pessoal da roça era mais, tinha mais história para contar, né? Até na época eles Não fizeram... tinha fake news naquele tempo. Não, naquele tempo não. Naquela época eles até fizeram uma música, né? Pra falar sobre isso. Bom, galera, se gostaram do vídeo, Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e mandem suas histórias.